Bom dia, turma. Estamos mais uma vez aí falar um pouquinho mais do PowerPoint. A gente começou falando dos aspectos gerais do PowerPoint, agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho as guias e trabalhar um pouquinho também os atalhos importantes, porque isso facilita o nosso trabalho no PowerPoint e na maioria dos programas da Microsoft, né? Porque nós possuímos esses atalhos e a maioria deles acabam sendo os mesmos atalhos, tanto para o PowerPoint, para o Word, para o Excel. Então a gente vai estar trabalhando esse pacote, então nada mais justo que a gente trabalhar cada atalho, cada guia e cada grupo do PowerPoint. Então vamos lá, vou começar aqui, ó. Primeiro a guia de slide, né? A gente sabe muito bem que no PowerPoint, a gente na nossa imagem do computador, a gente consegue encontrar lá o slide à direita, né? E ao lado esquerdo de quem está vendo o computador, ao lado esquerdo aparece ali os slides em miniatura. E ali a gente pode clicar com o botão direito para criar novo slide, para duplicar o slide, excluir e ocultar o slide. Lembrando que quando a gente oculta esse slide, a gente corta aquela numeração de slide, né? Porque existe uma numeração de slide para a gente ter um parâmetro de quantos slides nós temos. Então, quando você oculta aquela numeração, ela é cortada, tá? Desse slide ocultado. Nós viemos aqui agora para o grupo de área de transferência, né? É de muita importância a gente entender essa questão da área de transferência. São atalhos que a gente usa com muita frequência, que são os atalhos de recortar, colar e copiar. A gente conhece o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, vocês usam muito para fazer os trabalhos, que eu sei que vocês usam, e é um dos motivos até que eu proibi de vocês fazerem os trabalhos digitados nas outras matérias que eu leciono com vocês. Mas o que eu acabo pedindo para vocês é o seguinte: quando for necessário fazer alguma transferência de algum arquivo de um lado para o outro, essas funções são fenomenais, de recortar, copiar e colar, tá bom? E nós temos aqui os atalhos, né? Ctrl+C copia, o Ctrl+V cola e o Ctrl+X recorta. Eu fiz aqui um esqueminha para vocês, ó. O Ctrl+C, C de colar, copiar, né? O C é de copiar, C de copiar. O X lembra uma tesoura, né? Fiz um esqueminha aqui para você não esquecer que o Ctrl+X, o X lembra uma tesoura, então é recortar, tesoura recorta. E o V é o nosso colar. Nós temos aqui também o grupo, na mesma guia de slides, nós temos o grupo de edição, gente. A edição é importante, edição de texto. E nós temos aqui no grupo de edição alguns atalhos muito importantes, que é o de localizar texto e substituir e pesquisar. Note muito bem que a gente geralmente tem muita dificuldade de conseguir gravar os atalhos. E na hora de uma avaliação, isso acaba nos consumindo, essa gravação de tantos nomes, tantas teclas, isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então o que acontece? Geralmente eu faço esses esqueminhas para vocês. Olha só, o L é de localizar, então o Ctrl+L no grupo de edição de texto é Ctrl+L, L de localizar texto, gente. O L é de localizar, o U é de substituir, ir e pesquisar. Ou seja, nós conseguimos associar algumas palavras às letras que a gente usa para fazer essa grande dificuldade de gravar, né, os atalhos. Passando para cá, nós vemos a guia de revisão de texto. Ou seja, nós temos essa guia de revisão de texto e ela é muito importante, porque ela nos auxilia a fazer algumas mudanças importantes no nosso texto, como correção ortográfica. Muitas vezes nós digitamos algo errado e o F7 é o atalho que faz essa correção automática para nós, e o Shift F7 nos auxilia a não ficar repetindo as palavras. A gente consegue já no dicionário de sinônimos fazer com que novas palavras elas comecem a aparecer no nosso texto lá. Aqui eu coloquei a guia de arquivo, né? Nós temos a possibilidade na guia de arquivo
de abrir um modo de exibição de slide, gente, através do Backstage. O que é esse Backstage? O que esse Backstage faz? Eu posso gerenciar os arquivos em Backstage. O Backstage ele faz o seguinte: eu mexo no arquivo, eu mexo com o arquivo feito, mas eu não modifico no arquivo. O arquivo continua o mesmo, eu só mudo o que eu quero com o arquivo. Na realidade, eu acabo possuindo dois arquivos diferentes, tá bom? Porque eu estou usando um arquivo em Backstage, ele não está sendo o principal arquivo a ser usado, tá bom? Quando a gente encontra atalhos importantes na guia arquivo, os atalhos mais importantes da guia arquivo são esses. Vocês não podem esquecer jamais. Ctrl A de abrir. O Ctrl B é salvar, já cansei de falar isso para vocês. E o Ctrl P de imprimir. Olha só, você consegue fazer aqui, ó, A de abrir, o B você vê que é salvar e o P de imprimir. Então, gente, vocês conseguem fazer essas associações muito fáceis. Você pode fazer essa associação com palavras do seu cotidiano também, tá bom? Aqui nós encontramos atalho de apresentação de slide, o F5. Quando a gente vai apresentar um trabalho, basta a gente apertar o F5 e ele abre automaticamente no primeiro slide do nosso PowerPoint, tá? Se eu parei a apresentação e coloquei um slide atual e eu quero começar daquele slide, eu já não aperto mais o F5, eu aperto o Shift F5, porque ele vai colocar exatamente o slide em que eu quero naquele momento, e não o primeiro slide. Lembrando que algumas teclas a gente também usa bastante, que é o End, que leva-nos para o último slide, e a gente sabe que o ESC ele sai da apresentação. Aqui eu coloquei outros atalhos bem importantes para nós, que a gente consegue ver com mais facilidade. Ó. O Ctrl N adiciona um slide, o Ctrl K cria um link, aí vem uma sequência de atalhos que a gente consegue trabalhar, todos eles na edição de texto, tá? A gente consegue formatar o texto da forma que a gente deseja. O Ctrl N a gente coloca a letra em negrito, Ctrl I em itálico, Ctrl S sublinhado, Ctrl Q alinhado à esquerda, o Ctrl E centralizado e o Ctrl J justificando o texto. O que acontece, gente? O texto alinhado à esquerda é o texto que geralmente aparece no nosso programa. Ele fica alinhado à esquerda e as palavras vão correndo naturalmente. O centralizado, centralizar, o texto fica totalmente centralizado na nossa tela. E quando a gente coloca o justificar, que geralmente os alunos me perguntam, vocês sempre me perguntam, o justificar faz o que, professor? Quando você coloca o justificar, o nosso texto fica perfeitamente alinhado, ele não fica com uma linha maior do que a outra, ele fica todo justificado, justinho, certinho. E a gente vê aqui que eu coloquei, para facilitar a nossa memorização, o N de negrito, o I de itálico, o S de sublinhado, E de C, centralizar e o J de justificar. Beleza, gente? Lembrando que essa daqui é a nossa aula de PowerPoint, né? Lembrando que é a versão mais atual que nós temos do PowerPoint. Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Nós temos o nosso chat aí. Vocês podem também perguntar pelo Facebook ou pelo Instagram, por onde vocês preferirem. E vamos lá, galera, vamos trabalhar, vamos seguir firme, porque em breve nós vamos ter uma nova avaliação aí, tá? Com o PowerPoint, beleza? Fica com Deus aí, bye!